Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar quem é mais Alexander no Atlético Mineiro. Alexander está contratado, meio-campista formado na base do Fluminense, operação de 6,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus. O negócio está tão certo que o Alexander já tem até data para desembarcar em Belo Horizonte. Os documentos estão assinados entre as partes, entre o Atlético Mineiro e o Al Ahly da Arábia Saudita. Ele será liberado nas próximas horas para desembarcar rumo a Belo Horizonte. Esses 8 milhões de euros de operação total vão custar ao Atlético cerca de 51 milhões de reais. Galo que acaba de vender o Rubens para o Dinamo Moscou numa operação de mais ou menos 9 milhões de euros. Importante lembrar que o Alexander pode jogar como meio-campista, mas também como lateral esquerdo, numa função até parecida da do Rubens, embora para mim o Alexander seja mais jogador. Importante contar também que nesse domingo a Itatiaia afirmou que o Galo tem conversas avançadas com um brasileiro que atua fora do país e que não teve seu nome especulado até agora pela imprensa. Confesso que eu não consegui avançar nessa apuração. Estou na busca desse nome, chegaram a perguntar se poderia ser o Talisca, não acredito, salário estratosférico. Também perguntaram se o Fred, que é torcedor do Galo, também não poderia ser. Não me parecem ser nomes reais por conta da questão financeira. Só para completar, a imprensa argentina afirma que Portilha está perto do Galo, volante que pertence ao Tajeres. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Além do Alexander, o Atlético também tem conversas avançadas com um meia atacante brasileiro, que ainda não foi especulado. Tendo algo concreto, falaremos. O Igor até complementa aqui que o Alexander desembarca no final da noite, hoje, em Confins. Belo nome, hein, ô Cabido? Gostei dessa contratação. Ah, sem dúvida. É um jogador dúvida. bom, hein? Chega e farda, Mirandinha? Ah, farda? É, farda. Ah, que isso, que isso? Eu sabia disso. Eu sabia que ele ia titubear na hora de falar. Ué, que não gostou? Não, boa contratação, mas acho que é... Não é Tudo prateleira isso? de cima, não? Você não acha que é tudo isso? Não, sei. jogador acima de nota 8, não? Não, acho que Não? não. Acho que não. É um bom jogador, bom jogador. E aí, desanimei agora. Não, bom jogador, assim. Você primeiro, entende da posição, você vai Não, dar uma brochada ele vai... dessa. Não, ele vai ser... Não, o cara é da posição, o cara jogou de volante. Eu joguei lá em cima. Pô, que bela contratação. Não, CJ, ele veio pra jogar. Ele veio pra jogar. Primeiro que ele é bom jogador e outro, ou melhor, primeiro porque o Atlético precisa da posição, precisa, tá faltando jogador, e depois porque ele é bom jogador. Mas não acho que ele é um espetáculo de jogador, é um bom jogador. Assim, comparado com o Rubens, que eu acho que é uma boa comparação. Canhoto, que também faz a lateral esquerda, versátil. Acho o Rubens um pouco mais agressivo. O Rubens, é difícil comparar com o Rubens, aquela intensidade do Rubens. Só que o Alexander é mais técnico. O Alexander é um volante meia, ele sabe jogar, ele sabe pisar na bola, ele sabe aproximar. Então é um jogador interessante, não acho que é uma enorme contratação, uma boa contratação que vem numa lacuna que hoje existe no Atlético. Cara, Eu acho que ele é um ótimo jogador. Eu também acho ele ótimo jogador. Novo, 21 anos, extremamente técnico, como disse o Mirandinha, né, com essa experiência no Al Ahly, porque assim, existe uma diferença muito grande quando a gente fala assim, CJ, o jogador fez a carreira dele lá no mundo árabe e tal, numa época que ninguém se importava, na verdade. Hoje, todo mundo viu os jogos do Al Ahly e ele mandou bem lá, cara, mas assim... Quantos anos ele ficou lá? Pô, não foi tanto tempo. Não, ele ganhou a Libertadores, ganhou Libertadores, foi e já tá voltando. Mas é um jogador que hoje, pra mim, ele encaixa nesse time do Atlético. Oxe. Sem dúvida nenhuma, assim. Eu não tenho a menor dúvida que, na minha concepção de jogo que eu tenho do Atlético, hoje, pra mim, ele chega e farda. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E é um potencial jogador pra frente Eu também, achei muito interessante. Eu também achei muito interessante o achar da lembrança, porque assim, o Alexander teve um início explosivo no Fluminense. Ele era um dos principais jogadores daquele time do Fernando Diniz. Ele teve uma lesão aqui contra o Cruzeiro, inclusive, num jogo aqui no Mineirão. No melhor momento dele, ele estava voando, ele era o melhor volante do Brasil naquele momento, muito jovem ainda. Teve uma lesão contra o Cruzeiro e não se reencontrou depois dessa lesão. Ele não voltou a ser o jogador que ele tinha sido antes da lesão no Fluminense, acabou sendo negociado. Mas é um jogador de característica parecida com o Rubens, né, no sentido de ser canhoto, de fazer lateral, de ser versátil e tudo mais. 3 derrotas seguidas no Brasileirão, uma por Bahia no apagar das luzes,
onde consegue fazer um gol olímpico do Hulk, aí depois tem um Palmeiras, um 3-2. Agora, são resultados magros? São resultados magros, mas deixa de pontuar. Claro que entre esses jogos, tivemos 2 adiados, Fortaleza e Sport, que seriam jogos dentro de casa. Mas nós temos que trabalhar com a realidade, não com a suposição de vitórias, de jogos a menos. Como é que você viu o jogo de ontem? O Atlético jogou mal a ponto de sair derrotado para o Flamengo, ou você vê como um resultado normal, hein? O resultado é normal, né? Acho que a derrota pro Flamengo é um resultado normal. E acho que o Atlético foi bem, CJ. Dentro Principalmente no primeiro tempo? dos momentos, dentro das dificuldades que o clube vem enfrentando, que o time vem enfrentando. O Atlético não joga bem há muito tempo, né? Fazer um grande jogo. É, um grande jogo. O Atlético não faz há muito tempo. O grande ponto pra mim é, antes do jogo, se você perguntasse pra qualquer torcedor do Atlético se ele tava animado, se ele tava esperançoso, se ele tava empolgado pra esse jogo e pro jogo da Copa do Brasil, eu acho que não tinha ninguém. O Atlético perdeu para o Bucaramanga no meio de semana, jogando dentro de casa. Não tinha torcedor do Atlético otimista para esse jogo contra o Flamengo, ou para esses jogos contra o Flamengo. Mas eu acho que o Cuca achou um caminho ontem, CJ. O Atlético competiu muito, o Atlético se defendeu bem, fazendo falta quando precisava fazer, mas competindo com boa intensidade, ganhando os duelos, né? O jogo do Atlético ontem ficou muito pautado nos duelos, mais até do que o normal, porque a marcação ontem estava muito individual, né? Miranda falou bem, o Atlético não tinha muito um planejamento espacial ali de, vamos jogar no 4-3-3, vamos jogar no 3-5-2, não tinha muito isso. O Atlético estava fazendo acompanhamentos, o Fausto Vera se sacrificou muito ontem, porque com a bola ele era volante, sem a bola ele virava quase com o lateral esquerdo para marcar o Plata. Tanto que naquele lance dele, que expulsou ou não, tá ali, né? ele dá uma dura no Scarpa. Ele tava sacrificando, ele olha pro Scarpa, tipo, tô sozinho aqui. Eu tava discutindo com o Scarpa porque tava solitário. Mas tinha que ser ele. Tinha que ser ele. Mas ele de fato tava difícil pra ele. Ele reclamou da solidão. Ficar como volante com a bola e voltar rápido pra recompor como lateral. O próprio Natanael entrou meio que como um lateral direito, mas de repente ele tinha que jogar mais por dentro, porque o Bruno Henrique passou a jogar muito por dentro, ele virou volante. Voltou com o Gabriel Menino pra lateral. Então assim, o time... A impressão de quem olha é de que o time estava bagunçado, porque estava meio confuso mesmo. Você olhar e entender qual que era a função de cada um ali estava difícil, mas o Atlético estava muito concentrado nos duelos, tanto que quase não ofereceu chance. O Atlético enfrentou o melhor time do Brasil, que é o Flamengo, em termos de elenco e tudo mais. O Atlético quase não concedeu chance ao Flamengo. O Everson não fez uma defesa no jogo, a única chance real de gol do jogo foi do Atlético, foi a bola do Rony. E a bola do Scarpa também, que um lance meio esquisito aquele do Scarpa ali, não acho que foi uma chance clara de gol, porque foi meio esquisito, o Rossi ficou meio perdidão ali, quase levou um gol que não pode levar, mas a chance de gol do jogo, a única chance de gol do jogo foi a do Atlético. Foi a do Rony. E aí levou um gol numa bola parada, que faz parte do jogo, mas acho que o Atlético se defendeu bem e encontrou um caminho, CJ, para competir, para conseguir jogar, mesmo com os problemas, com as ausências, sem o Lianco, sem o Arana, conseguiu competir bem. Falta ainda, né? Acho que faltou no segundo tempo, mais alternativa com a bola. Jogo que tem faltado para o Atlético, né? O Atlético não tem conseguido ficar com a bola, se instalar mais no campo do adversário. O Atlético não tem conseguido fazer isso. Então, assim, faltaram alguns pontos ainda, mas dentro do que vinha acontecendo com o Atlético e tudo mais, acho que o Atlético fez um jogo que dava para fazer ontem e por muito pouco não voltou com um ótimo resultado. Fala pessoal, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a todos por acompanhar nosso trabalho até aqui. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para toda vez que nós jogarmos uma notícia do Galo, você será avisado, beleza? Já deixa aquele like, compartilha o vídeo, isso ajuda demais o canal. Quero agradecer a todos por tudo, sejam muito bem-vindos, tamo junto, valeu!